H5. Dimensionar circuitos elétricos ou dispositivos. A habilidade H5, dimensionar circuitos elétricos ou dispositivos, envolve a capacidade de projetar, calcular e dimensionar circuitos elétricos e dispositivos de acordo com as especificações e requisitos técnicos. Ela é aplicada em diversas áreas da eletricidade e eletrônica, bem como em situações práticas onde o conhecimento e a habilidade de dimensionamento são essenciais. Abaixo estão os tópicos e áreas em que essa habilidade pode ser aplicada e cobrada. Eletricidade residencial. Na instalação elétrica de casas e edifícios, o dimensionamento de circuitos é crucial para garantir que a distribuição de energia seja segura e eficiente. Isso inclui o cálculo da capacidade dos disjuntores, dimensionamento de fios e cabos, e a escolha de dispositivos de proteção. Eletrônica. Em projetos eletrônicos, como a criação de circuitos impressos, o dimensionamento de componentes, como resistores, capacitores, transistores e diodos, é fundamental para o funcionamento adequado dos dispositivos. Eletricidade industrial. Em ambientes industriais, o dimensionamento de circuitos é importante para atender às demandas de máquinas e equipamentos, garantindo eficiência operacional e segurança. Energias renováveis. No contexto das energias renováveis, como a energia solar, eólica e hidrelétrica, o dimensionamento de circuitos inversores é necessário para converter a energia gerada em eletricidade utilizável. Eletrônica de potência. Em sistemas de eletrônica de potência, como conversores e inversores, o dimensionamento correto dos componentes é fundamental para otimizar a eficiência energética. Sistemas de automação e controle. Em sistemas de automação industrial e controle de processos, o dimensionamento de circuitos e dispositivos é crítico para garantir o funcionamento adequado dos sistemas. Telecomunicações. No campo das telecomunicações, o dimensionamento de circuitos e dispositivos é fundamental para a transmissão e recepção de sinais de comunicação. Sistemas embarcados. Em sistemas embarcados, como microcontroladores e microprocessadores, o dimensionamento de circuitos é necessário para criar sistemas eletrônicos integrados. Eletricidade veicular. No contexto de veículos elétricos, o dimensionamento dos sistemas de carga e bateria é crítico para garantir o desempenho e a segurança. Essa habilidade é amplamente utilizada em setores que envolvem eletricidade e eletrônica, e seu domínio é essencial para profissionais e técnicos que trabalham nessas áreas. Além disso, é comum encontrar questões relacionadas ao dimensionamento de circuitos e dispositivos em exames, como o Enem, que buscam avaliar o conhecimento prático e teórico dos candidatos em eletricidade e eletrônica. Aula: Dimensionamento de circuitos elétricos e dispositivos. Introdução. O dimensionamento de circuitos elétricos e dispositivos é uma habilidade essencial em eletricidade e eletrônica. Envolve calcular e projetar sistemas elétricos de forma a atender a requisitos específicos de carga, segurança e eficiência. Nesta aula, abordaremos os princípios, os componentes-chave e os passos envolvidos no dimensionamento de circuitos elétricos e dispositivos. Tópicos da aula: Princípios básicos da eletricidade. Tensão, voltagem. Corrente elétrica. Resistência elétrica, lei de Ohm. Potência elétrica. Fator de potência. Cálculo de carga elétrica. Identificação das cargas a serem alimentadas pelo circuito. Cálculo da demanda de carga, potência total necessária. Fatores de simultaneidade. Proteção e segurança. Seleção de disjuntores e fusíveis. Coordenação de proteção. Aterramento e proteção contra curtos circuitos. Dimensionamento de fios e cabos. Seleção do tipo de cabo, cobre, alumínio, etc. Cálculo da bitola, espessura, do cabo com base na corrente de carga e distância. Queda de tensão e perdas de energia. Dispositivos de controle e distribuição. Escolha e dimensionamento de dispositivos de controle, como relés e contactores. Painéis de distribuição e quadros de distribuição. Eficiência energética. Utilização de dispositivos de controle de carga para otimizar o consumo de energia. Tecnologias de eficiência energética, como inversores e variadores de frequência. Passos no dimensionamento de circuitos. Identificação das necessidades, entender as cargas elétricas a serem alimentadas e seus requisitos específicos, como potência, tensão e corrente.
Cálculo da demanda, determinar a potência total necessária somando todas as cargas e considerando os fatores de simultaneidade, quando aplicável. Seleção de dispositivos de proteção, escolher disjuntores, fusíveis e outros dispositivos de proteção que garantam a segurança do circuito. Dimensionamento de fios e cabos, calcular a bitola dos fios e cabos com base na corrente de carga e na distância entre a fonte de energia e as cargas. Escolha de dispositivos de controle, selecionar dispositivos de controle, como relés e contactores, quando necessário. Montagem e instalação, implementar o projeto dimensionado, considerando a correta instalação dos dispositivos elétricos e a coordenação de proteção. Teste e verificação, verificar o funcionamento do circuito elétrico e garantir que as especificações e normas de segurança sejam atendidas. Aplicações práticas. Dimensionamento de circuitos em instalações elétricas residenciais e comerciais. Projeto de sistemas de iluminação. Dimensionamento de circuitos em sistemas de automação industrial. Projeto de sistemas de alimentação em eletrônica de potência. Dimensionamento de circuitos em sistemas de energia renovável. Conclusão. O dimensionamento de circuitos elétricos e dispositivos é uma habilidade fundamental para profissionais e técnicos em eletricidade e eletrônica. Ela garante a segurança, eficiência e funcionamento adequado de sistemas elétricos em diversas aplicações. Dominar esse processo é essencial para projetar e manter sistemas elétricos confiáveis e sustentáveis. Ao praticar os conceitos e passos apresentados nesta aula, você estará no caminho para se tornar um especialista nesse campo. História 1: Dimensionamento de circuitos em uma residência. Imagine que você seja um eletricista encarregado de dimensionar os circuitos elétricos de uma nova residência. Seu primeiro passo é identificar todas as cargas elétricas, como eletrodomésticos, iluminação, tomadas, eletroeletrônicos, entre outros. Cada dispositivo possui requisitos específicos, como potência e tensão. Você calcula a demanda total de carga somando as potências de todos os dispositivos, e em seguida, aplica os fatores de simultaneidade para considerar o uso simultâneo de várias cargas. Com base nesse cálculo, você determina a capacidade necessária do disjuntor principal. Além disso, você dimensiona os fios e cabos que conectam as cargas ao painel elétrico. Isso envolve calcular a bitola adequada dos cabos com base na corrente de carga e na distância. O uso de cabos inadequados pode causar superaquecimento e incêndios. Ao seguir esses passos, você garante que a instalação elétrica da residência seja segura, evitando sobrecargas e problemas elétricos no dia a dia. História 2: Eficiência energética em um escritório. Agora, imagine que você é responsável por gerenciar a eletricidade em um escritório. Você deseja otimizar o consumo de energia para reduzir custos e impactos ambientais. Para isso, você utiliza dispositivos de controle de carga, como temporizadores e sensores de presença. Você escolhe lâmpadas LED de alta eficiência e instala inversores para controlar a velocidade dos ventiladores e sistemas de ar-condicionado. Isso permite ajustar a intensidade da iluminação e a climatização de acordo com a demanda real, economizando energia quando os ambientes estão desocupados. Como resultado, o escritório reduz significativamente os custos de eletricidade, torna-se mais sustentável e oferece um ambiente de trabalho mais confortável. História 3: Dimensionamento de circuitos para um sistema de energia solar. Imagine que você seja um engenheiro trabalhando em um projeto de instalação de painéis solares em uma residência. Você precisa dimensionar os circuitos para converter a energia solar em eletricidade utilizável. Primeiro, você calcula a potência dos painéis solares com base na quantidade de luz solar disponível na região. Em seguida, dimensiona os inversores para converter a corrente contínua, DC, gerada pelos painéis em corrente alternada, AC, utilizada em casa. Você também escolhe os fios e cabos apropriados para conectar os painéis solares ao inversor e, finalmente, ao painel de distribuição. O correto dimensionamento garante que a energia solar seja eficientemente convertida em eletricidade para alimentar a residência. Graças a essa instalação, a casa agora produz sua própria eletricidade a partir da energia solar, reduzindo a dependência da rede elétrica convencional e economizando dinheiro a longo prazo. Essas histórias ilustram como o dimensionamento de circuitos elétricos e dispositivos é aplicado em situações do dia a dia, desde instalações elétricas residenciais até eficiência energética e energia solar,
para resolver problemas e otimizar o uso da eletricidade de maneira segura e eficiente. Exemplo 1. Princípios básicos da eletricidade. Questão: Em 2018. Em um projeto de iluminação de uma sala, foram instaladas 3 lâmpadas incandescentes de 100 watts cada uma e uma lâmpada fluorescente de 40 W. Qual é a potência total consumida em watts? Resposta: para calcular a potência total consumida, somamos as potências de todas as lâmpadas, 3x 100 watts, lâmpadas incandescentes, mais 40 watts, lâmpada fluorescente, igual a 340 W. Portanto, a potência total consumida é de 340 watts. Exemplo 2. Dimensionamento de fios e cabos. Questão: Em 2019. Um eletricista está dimensionando os fios e cabos para a instalação elétrica de uma residência. Ele precisa alimentar um chuveiro elétrico que consome 5.500 watts e está localizado a 10 metros do quadro de distribuição. Qual é a bitola mínima do cabo que deve ser usado? Resposta: para determinar a bitola do cabo, é necessário calcular a queda de tensão. Utilizando a fórmula VD igual, Rua X e 1000, onde VD é a queda de tensão em volts, R é a resistência do cabo em ohms por quilômetro e I é a corrente em amperes. Nesse caso, a queda de tensão permitida geralmente é de 3%. Então, VD igual a 220 V, tensão do chuveiro, X 0,03, 3%, igual a 6,6 V. A resistência do cabo é dada por sua especificação. Para encontrar a bitola, você precisa reorganizar a fórmula, R igual, VDX 1000, I. Supondo que o cabo tenha uma resistência de 0,1 ohms por quilômetro, a corrente é de 5.500 watts a 220 V igual a 25 A. Portanto, R igual, 6,6 VX 1000, 25 A igual a 264 ohms é quilômetros. Consultando uma tabela de cabos, você seleciona a bitola do cabo que tem uma resistência menor que 264 ohms é quilômetros para uma distância de 10 metros. Assim, determina a bitola apropriada. Exemplo 3. Eficiência energética em uma residência. Questão: Em 2020. Uma família deseja melhorar a eficiência energética em sua casa. Eles têm lâmpadas incandescentes de 60 watts em todos os cômodos, que estão frequentemente acesas. Qual é uma ação prática que eles podem tomar para economizar energia? Resposta: uma ação prática que a família pode tomar é substituir as lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED de baixo consumo de energia. As lâmpadas LED consomem significativamente menos energia para produzir a mesma quantidade de luz e têm uma vida útil mais longa. Essa ação reduzirá o consumo de energia e, consequentemente, as despesas com eletricidade, melhorando a eficiência energética da residência. Exemplo 4. Dispositivos de controle e distribuição. Questão: Em 2021. Um engenheiro está projetando um sistema de iluminação para um grande escritório. Ele deseja controlar a intensidade da iluminação de acordo com a quantidade de luz natural disponível durante o dia. Qual dispositivo de controle ele deve utilizar para otimizar a eficiência energética? Resposta: o engenheiro deve utilizar sensores de luminosidade para controlar a intensidade da iluminação. Os sensores de luminosidade detectam a quantidade de luz natural presente no ambiente e ajustam automaticamente a intensidade das lâmpadas conforme necessário. Isso permite aproveitar ao máximo a luz natural, reduzindo o consumo de energia e melhorando a eficiência energética do sistema de iluminação. Esses exemplos de questões do Enem ilustram como o dimensionamento de circuitos elétricos e dispositivos é aplicado em situações do dia a dia, desde o cálculo de potência até a escolha de dispositivos de controle, contribuindo para a eficiência energética e a economia de energia. Cada exemplo aborda um tópico específico relacionado ao dimensionamento de circuitos elétricos e dispositivos. Exemplo 5. Projeto de instalação solar em uma residência. Questão: Em 2022. Uma família está planejando instalar painéis solares em sua residência para gerar eletricidade a partir da energia solar. O engenheiro responsável pelo projeto deve dimensionar os cabos que conectam os painéis solares ao inversor e, em seguida, ao painel de distribuição. O que ele deve considerar ao dimensionar esses cabos? Resposta: ao dimensionar os cabos para a instalação solar, o engenheiro deve considerar vários fatores, incluindo a distância entre os painéis solares e o inversor, a corrente gerada pelos painéis e a queda de tensão permitida.
É essencial escolher cabos com a bitola adequada para minimizar as perdas de energia durante a transmissão da eletricidade dos painéis solares para o inversor e, posteriormente, para o painel de distribuição. O dimensionamento correto dos cabos contribui para a eficiência da geração de eletricidade solar. Exemplo 6. Dimensionamento de circuitos em um escritório inteligente. Questão: Em 2022. Uma empresa está projetando um escritório inteligente, onde os dispositivos e sistemas de iluminação, climatização e segurança são controlados por meio de sensores e sistemas automatizados. Como parte do projeto, é necessário dimensionar os circuitos elétricos que alimentarão esses sistemas. O que deve ser considerado ao dimensionar os circuitos para um ambiente de escritório inteligente? Resposta: Ao dimensionar os circuitos para um escritório inteligente, é essencial considerar a carga elétrica dos dispositivos e sistemas automatizados, bem como a capacidade dos dispositivos de controle, como relés, sensores e controladores. Além disso, deve-se levar em conta a eficiência energética e a coordenação de proteção para garantir o funcionamento seguro e eficiente do sistema. O dimensionamento correto dos circuitos é crucial para atender às demandas do escritório inteligente e garantir a operação confiável de todos os dispositivos e sistemas. Exemplo 7. Cálculo de demanda em uma fábrica. Questão: Em 2022. Uma fábrica está planejando uma expansão e precisa calcular a demanda elétrica total para garantir que sua instalação elétrica seja dimensionada corretamente. Eles possuem uma variedade de máquinas e equipamentos com diferentes requisitos de energia. Como eles devem calcular a demanda elétrica? Resposta: Para calcular a demanda elétrica total da fábrica, a equipe de engenheiros deve identificar todas as máquinas e equipamentos em operação e seus requisitos de energia ou potência. Em seguida, eles devem somar todas as potências das cargas e considerar os fatores de simultaneidade, que refletem a probabilidade de várias máquinas operarem simultaneamente. O cálculo da demanda elétrica ajuda a determinar a capacidade necessária do sistema elétrico e a dimensionar os disjuntores e cabos de maneira adequada. Esses exemplos adicionais demonstram como o dimensionamento de circuitos elétricos e dispositivos é aplicado em contextos diversos, como instalação solar, ambientes de escritório inteligente e demanda elétrica em uma fábrica. Cada exemplo destaca a importância de calcular corretamente as cargas elétricas, escolher os dispositivos de controle apropriados e garantir a eficiência energética. Exemplo 8. Dimensionamento de fios em uma reforma residencial. Questão: Em 2022. Uma família está reformando sua casa e decidiu adicionar um novo cômodo com iluminação e tomadas elétricas. O eletricista responsável pela instalação precisa dimensionar os fios que conectarão o quadro de distribuição aos novos pontos de luz e tomadas. Quais fatores ele deve considerar ao dimensionar esses fios? Resposta: Ao dimensionar os fios para a nova instalação elétrica, o eletricista deve levar em consideração a corrente que fluirá pelos fios, a distância entre o quadro de distribuição e os pontos de luz e tomadas, bem como a carga total que será conectada a esses circuitos. Além disso, ele deve seguir as normas e regulamentos elétricos locais para garantir que os fios escolhidos tenham a bitola adequada, evitando superaquecimento e quedas de tensão. Exemplo 9. Coordenação de proteção em um edifício comercial. Questão: Em 2022. Um edifício comercial possui vários circuitos elétricos, incluindo iluminação, ar-condicionado, elevadores e sistemas de segurança. Para garantir a segurança das instalações elétricas, a equipe de engenheiros precisa coordenar a proteção dos circuitos. O que significa coordenar a proteção e por que é importante? Resposta: Coordenar a proteção dos circuitos significa garantir que os dispositivos de proteção, como disjuntores e fusíveis, sejam selecionados e ajustados de maneira apropriada para proteger os equipamentos e as instalações elétricas em caso de sobrecargas ou curtos-circuitos. A coordenação de proteção é importante para garantir que apenas o circuito afetado seja desligado em caso de falha, permitindo que o restante do sistema continue funcionando. Isso minimiza interrupções e contribui para a segurança e confiabilidade das instalações elétricas. Esses exemplos adicionais destacam a aplicação do dimensionamento de circuitos elétricos e dispositivos em situações cotidianas, como reformas residenciais e coordenação de proteção em edifícios comerciais. Cada exemplo ressalta a importância de considerar diversos fatores, como corrente, distância e normas elétricas, ao dimensionar circuitos elétricos e dispositivos.
A habilidade H5 abrange o dimensionamento de circuitos elétricos e dispositivos, incluindo cálculo de potência, seleção de cabos e fios apropriados, coordenação de proteção e a consideração de fatores como corrente, distância e eficiência energética. Essa habilidade permite aos profissionais da área elétrica projetar e implementar sistemas elétricos eficientes, seguros e adequados para diversas aplicações, como instalações residenciais, comerciais e sistemas de geração de energia, contribuindo para a eficiência energética e a economia de recursos. Ela é fundamental para garantir o funcionamento adequado e a segurança das instalações elétricas e dispositivos em diversos contextos do dia a dia.